julho de 2025, dando início a mais um mês e dando início também ao segundo semestre do ano 2025. 6 meses já foi, agora restam os últimos 6 meses. Como já estou há 9 anos na advocacia, é um desafio. A advocacia ela tem um cronograma que o advogado ele tem, em regra, para trabalhar, eu ouso dizer que ele tem até outubro para trabalhar, porque novembro, dezembro e janeiro já entra em recesso, férias e é mais complicado, tá bom? Meu nome é Thiago Moreira Rodrigues, sou advogado e professor. Estou aqui hoje com o Dr. Thiago Silva Lima, meu grande amigo, sócio, parceiro, dando início a este novo projeto, que é podcast. Thiagão, seja bem-vindo. Se apresente. Boa noite, meu nome é Thiago Silva Lima, tenho 26 anos, estou no escritório há 3 anos, sou responsável pelos atendimentos e a realização das audiências. Iniciei no escritório como estagiário e hoje sou advogado, faço parte do quadro de advogados aqui do escritório. Muito bom. Thiagão, me conte um pouco a respeito de você, tá? Por que você escolheu o direito? Certo. Primeiramente, eu nunca tive contato, ninguém da família era advogado ou do meio jurídico. Venho de uma família simples, pai e mãe trabalhadores rurais, só que eu tinha um desejo de ingressar no concurso público, em específico como delegado de polícia, e um dos requisitos para prestar o concurso seria ser bacharel em Direito. Então, lá fui eu fazer o curso de Direito. A primeiro plano, nunca tinha pensado em advogado, até porque não tinha um contato com a área. E esse ingresso, esse início na advocacia, ela é complicada. Então, a vida foi me levando para um caminho que eu não esperava. Comente sobre aquela história que você me contou, que quando você foi procurar seu primeiro estágio, o que você ouviu? Então, na verdade, eu sempre trabalhei na área de vendas, não tinha feito estágio durante a faculdade, e aí quando eu decidi procurar estágio, fui no escritório de advocacia, e eu já estava na reta final da faculdade, e aí o advogado me perguntou, você já tem a OAB, já foi aprovado? Aí eu, não, porque eu não tinha feito a prova ainda, e eu já estava no fim da faculdade, e ele falou assim, então, para mim você não é nada, porque você não é nem estudante e nem advogado, então eu não consigo te oportunizar na vaga. E aí eu saí meio abalado com aquilo, né, porque, poxa... Eu não sou ninguém. Não sou ninguém, não sou nada, né. Então, para quem sai ali da faculdade, é muito difícil, porque a faculdade ela não te ensina, não te prepara para a vida prática, certo? Aí já te devolvo a pergunta, e como que é pro dono do escritório ter essa visão de dar oportunidade para quem está iniciando, porque tem advogados que não gostam, quer a pessoa ali pronta, não gosta de ensinar, não gosta de passar, gosta só de delegar ali e que a pessoa resolva. Como que é na sua visão? A questão é o seguinte, eu também sou do interior, eu costumo dizer que eu sou do interior, porque eu sou de Mato Grosso, que é interior do Brasil. E sou de uma cidade e não sou da capital, eu sou de Cuiabá. Então eu nasci no interior do interior. Então eu sou do interior do Mato Grosso. Uma cidade de 50 mil habitantes. Minha vida, não sou de uma família rica, minha família tem, financeiramente falando, foi uma família humilde. E então as oportunidades que eu tive que gerar. Eu nunca tive um QI, aquele que indica. Então eu que tive que gerar as oportunidades na minha vida. Então eu trabalhava muito, eu estudava muito. Durante a faculdade, inclusive, eu tive que vender perfumes, porque eu entrei na faculdade, entrei no primeiro ano da faculdade, tendo em mente o seguinte, que em 5 anos, que é a durabilidade do curso, em 5 anos eu tinha que sair, formar e passar na OAB, para que eu pudesse advogar e ganhar dinheiro de fato. Então eu precisava me preparar. Então eu peguei e comecei a fazer estágios.
Só que o valor que eu ganhava como estágio, teve momentos que eu fiz estágio voluntário, ninguém me pagava nada. Só que eu precisava me manter. Comecei a vender perfumes, eu virei vendedor de perfume. Não tem aquela empresa, Rinodê? Era uma empresa semelhante àquela, a Up Essência. Então eu vendia perfumes para complementar a renda para que eu conseguisse me manter. E foi muito difícil, muito, muito difícil mesmo. Então eu sempre tive em mente o seguinte: se eu posso facilitar a vida de uma outra pessoa, cara, eu vou facilitar. Eu costumo dizer o seguinte, que conhecimento, quem guarda conhecimento e não transmite, cara, esse cara é um bobo, sabe? Conhecimento tem que ser transmitido, tem que ser repassado. Por quê? Para que aquilo seja melhorado e cresça. Então, quando eu estava na faculdade, inclusive, eu falei, um dia eu vou ter um escritório e eu vou dar oportunidade para as pessoas, mesmo que elas não saibam, eu vou dar oportunidade para elas, e se elas não souberem, eu vou ensinar. Eu vou ensinar. Então hoje, desde o início da minha vida, como empreendedor, como dono de escritório, eu tenho em mente em gerar oportunidades para as pessoas, mesmo que elas não saibam. A única coisa que eu exijo é que elas tenham vontade de aprender e de crescer, certo? E a vantagem, né, que eu tinha quando eu saí da faculdade é que o pessoal sempre falava que eu era muito bom em vendas, né? Em conversar, em desenvolver ali, fechar contratos. E a parte boa é que o senhor conseguiu ver isso. E eu sempre observei isso no escritório, que às vezes, por mais que alguém chegue que não tenha o conhecimento adequado para aquela área, o senhor sempre buscou enaltecer o que a pessoa faz de bom, o que a pessoa sabe fazer. E aí eu entrei com aquele bom atendimento, né? E aí o senhor conseguiu ver algo bom. E aí eu fui desenvolvendo outras qualidades, até passar na prova da OAB e aí se tornar o advogado do atendimento que faz as audiências. E a gente vê outros estagiários, outros advogados que entraram aqui também, que o senhor foi ensinando e foi encaminhando eles, sempre ensinando o que lhes faltavam, né? E pontuando o que eles faziam de bom. Isso é muito importante porque, igual o senhor fala, né? O GRA ele formou várias pessoas e o senhor se importa de formar um bom profissional. E são profissionais que estão preparados ali para desenvolver uma boa advocacia, né? Atender o cliente da forma correta, prestar um bom serviço, né? E já entrando nesse ponto, como que é a gestão do escritório? Como que o senhor começou a desenvolver esse pensamento? Porque a advocacia, raramente o pessoal vê como um negócio. A advocacia, eles vê como um escritório de advocacia e não como uma empresa, que as empresas são divididas por setores. E os escritórios, muitas das vezes, não. É uma forma meio bagunçada, meio antiga, né, de se tocar. E aí a gente percebe que aqui é diferente. Como que o senhor desenvolveu esse método, né? Primeiro eu vou comentar a respeito... Vou contar uma história. Durante a faculdade eu fiz alguns estágios. E nos escritórios onde eu trabalhei, eu até aprendi muito. Mas eu não tive perspectiva de crescimento, de me tornar sócio daquele escritório. Então eu sempre tive em mente em fazer parte de algo grande. Eu costumo dizer que é o seguinte, eu não me importo, tem gente que quer ser dono de 100%. O escritório é meu, a empresa é minha, eu sou dono de tudo. Eu nunca tive essa bobeira, sabe? Pra mim isso é uma bobeira. Eu prefiro muito mais ser dono de 3% de algo grande do que 100% de algo pequeno. Vou te dar um exemplo. O Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, ele é cofundador da Microsoft. Só que ele possui apenas 3% da Microsoft. Mesmo ele possuindo 3% da Microsoft, ele é um dos homens mais ricos do mundo, sabe? Então, desde os meus 10, 12, 13 anos, eu já estudo muito sobre empreendedorismo, eu já estudo muito sobre negócios, é algo que eu gosto.
E durante a faculdade, eu fiz alguns estágios. Agradeço muito as pessoas que me deram oportunidade para fazer o estágio, só que eu não via perspectiva de, de ser sócio daquele negócio, daquele empreendimento. Então eu falei, então eu falei que quando eu formasse, eu virasse advogado, eu queria, por falta de oportunidade, eu iria criar o meu escritório e eu iria buscar a oportunidade para as pessoas, para que as pessoas pudessem crescer também dentro do escritório. E da onde nasceu o desejo de montar um escritório? Da forma que nós somos hoje, um grande escritório com 4, 5 filiais. Durante a faculdade, eu li um livro de John Grisma, O Sócio, foi fantástico. Fala sobre a história, resumidamente sobre a história, de uma grande firma de advogados nos Estados Unidos. E que tinha um monte de sócios. E era um grande escritório que tinha várias áreas, vários sócios. E era até interessante que era um escritório que atendia empresários, atendia políticos e etc. Só que era algo luxuoso. Quando o cliente ele ia para um atendimento, o escritório, os advogados até almoçavam com os clientes dos melhores restaurantes. E na hora de pagar a conta, o advogado falava assim, não precisa você pagar. Pode deixar que o escritório paga. O cliente ele ficava muito contente, falou, uau, o meu advogado está pagando a conta, o almoço, nesse restaurante de luxo, etc. Aí o advogado, na narrativa, né, o livro ele narra que o advogado, em pensamentos, falava, mal sabe o cliente que é ele que está pagando aquela conta. E eu achei aquilo muito interessante, da abertura da construção de um grande escritório, para que pudesse atender muitos clientes em muitas áreas. Então, quando eu formei, eu virei advogado, comecei a advogar, eu dei início, eu abri o escritório e eu comecei a contratar, mas só que eu, menino novo, eu tinha 22 anos quando eu me formei. E volto a falar, eu sou do interior do Brasil, eu sou de Mato Grosso, nasci em Mato Grosso, então eu sou do interior do Brasil. E eu não sou da capital, eu sou do interior de Mato Grosso, então eu sou interior do interior. Então eu nunca, na faculdade, na escola, a gente nunca ouviu falar sobre finanças, sobre gestão, sobre nada. Só que eu tinha um desejo muito grande, então eu estudava um pouco por fora, e eu sou cristão, e eu comecei a orar, falar, Jesus, me mostre uma forma de gestão. Como que eu posso gerir um negócio? Foi quando eu comecei a visualizar a vida de Cristo. Jesus, na sua imensa sabedoria, ele escolheu 12 pessoas que era esquecido pela sociedade, sabe? E ele transformou aquelas 12 pessoas em algo grandioso, que é um ministério. Até hoje, 2025 anos após a morte e ressurreição de Cristo, a gente fala sobre Jesus e os 12 apóstolos. E é bem interessante que dos 12 apóstolos não tinha ninguém igual. Enquanto João era um cara tranquilo, calmo, que deitava a cabeça no peito de Jesus, em contrapartida, Pedro era aquele cara sanguíneo, bravo, nervoso, sabe? Mas, a gente precisa ter um Pedro? Nós precisamos ter um Pedro. Porque na hora que os soldados foram prender Jesus, os discípulos correram. O único que não correu foi Pedro. O que ele fez? Quem que era Roma na época? Roma era o maior exército do mundo. O que Pedro fez? Tirou a espada que ele tinha, a arma que ele tinha, e ele
quase cometeu um suicídio, porque ele tirou uma espada contra contra o exército romano e cortou a orelha do soldado romano. Mas só que, por que Pedro fugiu depois? Por que Pedro correu? Porque ele não entendeu. Jesus o repreendeu e falou, olha, esse não é o propósito, sabe? Então eu comecei a estudar a vida de cada discípulo, a personalidade de cada discípulo e entender como é que Jesus fazia a gestão daquilo. Por quê? É muito fácil quando você tem dinheiro, abre uma empresa, você tem uma ideia, tem dinheiro, você abre uma empresa, contrata pessoas qualificadas e coloca o negócio para rodar. Isso é excelente. Só que 99% dos empreendedores começa algo do zero, não tem dinheiro. Foi o meu caso. Eu não tinha dinheiro para chegar e contratar 10 advogados de qualidade, eu não tinha dinheiro para contratar uma secretária, eu não tinha dinheiro para contratar um assessor financeiro. Então o que eu fiz? Eu tive que contratar estagiários, eu tive que contratar pessoas que não tinham nada a ver com direito e ensiná-las na parte financeira, para me ajudar no financeiro do escritório. Tive que ensiná-las a montar processo. Lógico, as teses no escritório, todas, a maioria foi eu que criei. Eu criava as teses, contratava estagiário, não gastava tanto com isso. Eles montavam com base nos meus ensinamentos e eu corrigia. E com o tempo, esses estagiários foram formando, foram virando advogados, foram ingressando no dia a dia da advocacia e hoje alguns viraram assessor de juiz, outros estão advogando e outros fazem parte do escritório. Então, esse modelo de gestão eu falo que foi olhando Jesus. Muito importante. A gente frisa a questão do interior, né? Porque às vezes as pessoas não têm a dimensão do que é isso. Porque o interior do interior não tem basicamente nada para você pegar um modelo pronto ou algo do tipo. Porque se a gente for olhar a advocacia que tinha aqui na época, são advogados assim, são escritórios que são parados, eles não têm uma gestão, eles não investem em tecnologia, nada nesse sentido. Então você teve que buscar isso de fora para criar algo novo, né? E fora da capital, fora de cidade grande, isso é bem difícil, né? Então a nossa realidade hoje aqui no interior ela é diferente. O que tu está comentando é a respeito das inovações que a gente trouxe e a gente traz para o escritório. Quando eu me formei, eu comecei a advogar. Na realidade, durante a graduação eu ganhei ganhei 7 bolsas de estudo eu ganhei bolsa de estudo para estudar em 7 países diferentes. Colômbia, Venezuela, Filipinas, China, México, Portugal, Espanha e tem mais alguns que eu não me lembro, mas foram 7. E eu escolhi Portugal, fui estudar em Portugal no 9º semestre, fiz um período de intercâmbio, voltei ao Brasil com desejo de voltar me formar, ficar 2 anos ganhando dinheiro para poder ajudar minha família, fazer um pé de meia e voltar para Portugal para fazer o mestrado. Só que quando eu voltei em 2015 e comecei a advogar em 2016, 2017, eu só pude voltar a Portugal em 2019. Então, o meu projeto era ficar aqui 2 anos e voltar. Fiquei 4. Eu voltei para fazer mestrado em Portugal em 2019 para 2020. Então, quando eu regressei ao Brasil, eu já tinha o desejo de construir algo que fosse sem fronteiras, que me possibilitasse advogar de qualquer lugar do mundo. Por isso que eu falo que eu criei um método que chama Advocacia Sem Fronteiras. A possibilidade que é criar um escritório autogerenciável que me permita advogar de qualquer lugar do mundo. Então, eu criei isso com o desejo de voltar a Portugal, porque eu fiz um mestrado em Portugal, no qual eu fiquei 30 dias fora do Brasil. Era um mestrado intensivo. Como que eu ia cuidar dos meus clientes, dos processos, estando fora? Através de tecnologia. E
E talvez isso, as ideias que eu fui criando inconscientemente, ou talvez espiritualmente falando, como eu sou cristão, eu acredito muito, muito nisto, ah, eu fui criando uma advocacia sem fronteiras, uma forma de gestão. E quando veio a pandemia em 2020, eu costumo dizer que a pandemia ela me deu um soco, só que eu não caí. Por quê? O momento que eu mais cresci na advocacia foi na época da pandemia. Eu cresci quase 400%. Contratei gente, fiz escritório, saí de um prédio de 80 metros quadrados para um prédio de quase 380 metros quadrados. E fizemos o escritório crescer. Por quê? Através de gestão. E eu ficava inconformado no início, porque eu formei, estava no interior, e eu nunca concordei com aquela ideia de que o advogado ele tem que cobrar só ao final, só no êxito. Putz, eu não vendo sentença. Eu tenho a ideia que é o seguinte, o advogado, ele não vende sentença, sabe? Doutor, a minha causa é uma causa ganha. Eu não vendo sentença, eu não posso te prometer causa ganha. Eu posso prometer o seguinte, olha, os precedentes dizem isso, a lei diz isso, e eu vou lutar para demonstrar ao juiz, que é quem julga, que você tem direito sobre aquilo. Correto? Só que, putz, isso aqui eu não tô no jogo, que ao final, se der certo, você me paga um percentual. Não, eu tenho que ganhar pelo serviço que eu prestei. Eu posso até ganhar um percentual no final, mas pelo trabalho que eu prestar durante o processo, eu tenho que receber sobre aquilo. Aí eu pensava, no início, de cobrar por consulta. Aí perguntei para alguns advogados mais antigos se podia cobrar consulta. Não pode. Se você cobra consulta, o cliente ele vai em outro. E até engraçado, o primeiro escritório que eu montei foi numa rua que tinha, do meu lado direito tinha um escritório, tinha o meu escritório, aí tinha um outro imóvel que era de esquina, a 20 metros virando a esquina tinha outro escritório, e para baixo mais 3 escritórios. Então em 200 metros, uma redondeza de 200 metros, tínhamos em torno de 8 escritórios, e com advogados antigos, advogados de renome, respeitados. E eu fui orientado que não poderia cobrar consulta, mas aquilo me contrariou. Tipo, eu sempre fui do contra no bom sentido. Se a galera tá indo pra cá, todo mundo no mesmo sentido, etc., eu me pergunto, mas por que tá todo mundo indo pra cá? Porque assim, eu nunca concordei com isso. Falei, mas peraí, por que todo mundo tá indo pra cá? Será que por aqui não é melhor? Eu comecei a ver a viabilidade de cobrar consulta, de cobrar honorários de entrada. Sou do interior, então a OAB ela tem uma tabela de honorário mínimo. Eu sempre respeitei a tabela da OAB, enquanto outros advogados, nem todos, mas alguns advogados, um divórcio que era consensual, que no mínimo era 5 mil, eu já vi advogado, eu já ouvi falar de advogados cobrando R$1.000 para fazer um divórcio. Cara, eu nunca peguei. Por quê? Porque o meu serviço é valioso, sabe? Eu prezo muito pelo meu serviço. Então, eu nunca cobrei abaixo da tabela da OAB. Entre a tabela para cima. E mesmo contrariando toda aquela realidade tudo ao redor, de cobrar consulta, de cobrar honorários de entrada, as coisas começaram a acontecer, tá bom? Então é isso. E na contramão disso, né, que muitas das vezes os advogados falam que a advocacia está saturada, como mencionado em 2019, pandemia aí, contratou mais gente e abriu mais escritórios. Como que porque provavelmente a gente já percebe que é uma correria muito grande, que tem semana que está num estado, já tem outro dia que amanhece em outro estado, para atender todos os escritórios.
como que foi esse start para abrir outros escritórios em outras cidades, como gerir a equipe, mesmo às vezes estando longe, não só a questão da advocacia gerenciável, mas rentável também, porque abrindo aqui algo que eu pensava que eu nunca ia conseguir viver da advocacia, e hoje eu tenho um pensamento totalmente diferente, né, que hoje eu vivo exclusivamente da advocacia, e uma advocacia bem feita, né, a questão dos honorários de entrada, que a gente começou a treinar o nosso cliente, né, a ensinar, a colocar essa cultura de que o advogado ele não pode receber apenas no êxito, porque o trabalho foi feito, né? Como já foi mencionado, a gente não vende sentença, mas a gente promete um serviço bem feito, que isso depende da gente, né? Um trabalho bem feito, um trabalho sério, de Honesto, qualidade, honesto, sincero. exatamente. Então, por que só receber no êxito, sendo que o trabalho ele vai ser feito de qualquer maneira, se ganhar ou se perder? Então, o serviço vai ser prestado. Então, e a área que a gente atua também, esse valor de entrada, esse valor de consulta, no início foi muito questionado, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente consegue atender muitas pessoas e com valores de entrada e para a população, enfim. Mas sobre a questão dos outros escritórios e outras filiais, como que o senhor faz para gerenciar isso? Como que é a vida corrida de cada dia estar num escritório diferente, num estado diferente? E a questão de romper isso sobre 2019, pandemia, o pessoal fechando o escritório, todo mundo com medo e o senhor abrindo o escritório, contratando gente, como que foi isso? Quer saber o segredo, né? Contrata a mentoria. Tô brincando, tu sabe. Trabalha comigo, tu sabe. Conforme dito, eu venho desde o início estudando gestão, estudando formas de trazer tecnologia. Eu sempre gostei muito de tecnologia. Então eu penso que o seguinte, a tecnologia ela não veio para substituir o advogado. Ela veio para ajudar o advogado, o empresário e qualquer profissional a ter mais êxito, a ter mais produtividade, sabe? Nós temos aqui um computador, pô. Que tem agenda, que... Cara, por que eu vou gravar tudo na minha cabeça, sendo que o computador pode fazer isso? Porque eu tenho que avisar, vai ter 10 audiências semana que vem. Porque eu tenho que avisar, ligar para cliente, um a um, para cada cliente, para avisar se vai ter audiência, sendo que através de tecnologia, o meu próprio sistema, ele informa o cliente que vai ter audiência, orienta o cliente quais são as fases. Então eu sempre fui apaixonado por tecnologia, por crescimento, por produtividade. Pô, hoje, ou há muitos anos, já tem isso, existem robôs que montam carros. Pô, um robô pode montar um processo. Lógico que eu não vou delegar para um robô montar um processo de forma robótica, sendo que é algo que é humana, sabe? Então a tecnologia ela está ali para auxiliar o advogado e não para substituir. Então, mesmo utilizando tecnologia, aqui no escritório nós temos um cuidado muito grande de analisar cada caso, cada processo, cada prova para o bem dos nossos clientes. E sobre a questão de gestão, como que nós conseguimos montar um escritório com filiais em 3 estados diferentes, clientes em mais de 23 estados brasileiros, Estados Unidos, Israel, Europa e Argentina. Conforme dito, através de gestão. Através de gestão, mas também através de pessoas. Eu acho que a gestão ela é importante, eu acho que a tecnologia é importante, mas é muito importante pessoas. Eu sou apaixonado por pessoas. Eu sou apaixonado por ensinar pessoas. Porque se eu quiser ser bilionário, eu preciso te ajudar a crescer, a ser milionário e a ser bilionário. Eu sou cristão, já disse que eu sou cristão, e eu aprendi o seguinte, que maior não é aquele que é servido, maior é aquele que serve.
Um dia eu estava na minha sala, com uma estagiária, na época era uma estagiária, e ela um dia falou, ela comentou assim: um dia quando eu crescer eu quero formar. Quando quando eu formar, eu vou virar advogada e eu quero ter o meu escritório, eu quero ser dona do escritório. Falei, mas por quê? Porque eu quero mandar. Porque todo mundo, na época eu já tinha um escritório que tinha lá umas 8, 9 pessoas, todo mundo te respeita e tu manda em todo mundo. Falou, opa, muito pelo contrário. Eu sou o dono do escritório, mas eu sou o cara mais mandado daqui. Por quê? A estagiária que entrou semana passada, ela estava sentada ontem e o computador dela deu pau. Ela não estava imprimindo. Ela foi falar com quem? Foi pedir para mim. Então eu sempre tive em mente que se eu quisesse ser alguém ou alguma coisa na vida, eu teria que servir as pessoas. Porque maior é aquele que serve. A Bíblia diz isso. Maior é aquele que serve do que o que é servido. Maior é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, desde o início da minha carreira profissional, da minha carreira como proprietário, como empresário, eu tive isso em mente de poder ensinar, de poder dar oportunidade para as pessoas. Então eu tenho o maior prazer do mundo, cara. Você trabalha comigo há um bom tempo, da gente sentar, conversar, e um assunto de 10 minutos a gente fica 2, 3 horas. A doutora Nayara está aqui. Hoje ela é advogada, faz parte dos quadros de advogados do escritório. E é interessante que ela foi, antes de virar advogada no escritório, ela fez uma mentoria. E foi interessante que na mentoria tinha as aulas e ela tinha 30 minutos para conversar comigo. Tinha uma aula exclusiva de 30 minutos, tira dúvidas. Nós ficamos, acho que umas 2 horas conversando, tirando dúvidas. Porque eu não paro de falar. Se eu posso ensinar, cara, eu gosto de ensinar. Eu acho que isso está dentro de mim. Mas eu gosto que a pessoa tenha interesse em aprender. Sabe? Tem interesse em aprender. E a parte boa, né, da questão de mentoria ou de buscar um mentor é porque, às vezes, o jovem ele não sabe como funciona a prática, porque a faculdade, como a gente já mencionou, ela não ensina isso. Então, para a gente ter sucesso, a gente tem que normalmente se inspirar em quem teve sucesso, buscar mentorias, cursos práticos, e, pelo que eu percebo, o senhor vai testando muitas coisas antes de passar isso para frente, ou seja, então a pessoa vai ter acesso a algo que já está validado. Muitas das vezes, para a gente montar ali o sistema de atendimento, a gente ficou meses treinando, ajustando, testando para ver se vai dar certo. A questão também de inteligência artificial e inovação, faz o teste ali, verifica se vai dar certo, às vezes não dá certo, tem que fazer outro ajuste, às vezes troca o sistema, muda, vai para frente, volta, às vezes dá 2 passos para frente, volta reorganiza, e aí para implementar isso. Então a questão de mentoria ela é muito importante, né? Para pegar isso já pronto. Pega validado. Exato. Isso que você falou é algo bem interessante. O seguinte, como eu fico na gestão do escritório, então eu fico vendo formas aquilo que eu sempre digo, de desburocratizar, sabe? Eu busco criar uma empresa, um negócio que tem escala e tenha lucro. Não adianta você ter escala, ter muito processo, ter muito cliente, entrar muita grana e empatar ou ter prejuízo. Você tem que ter lucro, você tem que ter margem, tá bom? Então eu penso muito em tecnologia, muito em sistemas, em formas de desburocratizar. Só que eu vejo uma ideia, eu vejo um sistema, eu não vou implementando aquilo no meu escritório, para minha equipe. Porque senão, se toda ideia que eu quiser implementar, minha equipe vai ficar maluca. Então o que eu faço? Eu tenho um problema, eu começo a pensar em uma solução para aquele problema,
e começo a fazer testes. Se aquela solução de fato, quais são os pontos positivos e negativos daquela solução. Faço testes, depois eu começo a validar aquilo, depois eu chamo a minha equipe, apresento aquilo para minha equipe e peço para minha equipe me ajudar a pensar sobre aquilo. E a gente começa a colocar aquilo em prática, para aí sim mudarmos aquela forma de trabalho. Então é isso. Tem algo interessante que eu queria te perguntar. A advocacia saturada. Você ouviu muitas vezes que a advocacia está saturada, que advogado não ganha dinheiro, que advogado não cresce. Nesses 3 anos que você está trabalhando comigo, qual foi a perspectiva sobre esse tema, advocacia saturada? Isso é um fato ou é uma mentira? Então, na verdade, a advocacia saturada, quem nunca não ouviu isso, né? Todo mundo, eu acho que já sai da faculdade já com isso na cabeça. Tanto é por isso que o curso de Direito, se você parar para analisar, ele tem mais pessoas prestando para fazer concurso, ali estudando para concurso, do que para a própria advocacia. Mas assim, depois que eu comecei a entender e participar desse ambiente, né, de uma advocacia de sucesso, organizada, estruturada, eu comecei a entender. A minha percepção de ganho, né, com isso, eu entrei no escritório como estagiário, ganhando R$1.000 quando eu entrei, e eu consegui ir galgando alguns valores mais altos, e hoje, assim, estou satisfeito com o que eu ganho, e Só uma pausa aqui. Fala com o RH, diminui o valor que ele ganha, você está satisfeito? Então, assim, eu achei que eu ia chegar num valor desse apenas com o concurso público, certo? Como eu disse, não tem ninguém na família que atuava nessa área, então a gente tinha a noção do que o pessoal falava. A advocacia está saturada, tem mais de 2 milhões de advogados, não tem mais cliente, né? Mas isso é totalmente fora de contexto, fora de sentido, que alguém que fala isso é alguém que não vive da advocacia de fato. Às vezes a pessoa tenta ali e abre mão, né? Ou às vezes não buscou uma mentoria correta, não buscou alguém que já percorreu esse caminho, certo? Então, essa questão da advocacia saturada é para quem não vive da advocacia de fato, porque a advocacia é um ramo como qualquer outro, um empreendimento como qualquer outro. Se você cuidar, você zelar, você adotar as medidas corretas, você vai conseguir ter um resultado bom. Eu só fazer um complemento sobre isso, sobre a advocacia saturada. A gente escuta constantemente muitos advogados dizendo: eu vou fazer concurso porque a advocacia está saturada, que é isso. Quem que tá falando isso? Quem que tá falando que a advocacia está saturada? Cara, quem não tem sucesso, sabe? Quem não tem sucesso. Então, quem que você está parando para ouvir? Peraí, como que a advocacia está saturada se tem gente ganhando R$1 milhão para fazer um parecer? Como que a advocacia está saturada se tem gente ganhando R$100 milhões em um nicho de processo? Não é a advocacia que está saturada. É você que está ouvindo gente que não tem êxito. Então, peraí. Algo só está de fato saturado quando um monte de gente está tentando aquilo e ninguém tem êxito. Se alguém está tendo êxito, então não é que a advocacia, não é que aquele empreendimento está saturado. É você que está no ambiente errado. É você que está ouvindo pessoas erradas. Sabe? Então, a advocacia ela não está saturada. Mas também não adianta querer crescer na advocacia ouvindo que não tem sucesso. Você só vai crescer na vida se você seguir alguém que realmente já percorreu aquilo e teve sucesso. Mas e se algo... se eu tenho um sonho, um desejo, nunca ninguém conseguiu. Talvez você é o primeiro que vai realizar aquilo, mas você também não pode desistir. Tá bom?
Eu quero fazer uma pequena abordagem. São duas coisas aqui no escritório, que o que nos fez ter êxito e ter sucesso, e o que está nos fazendo colher frutos na advocacia, é olhar a advocacia como uma empresa. Como que eu faço? Eu dividia o escritório em setores. Eu tenho ali o setor de estratégico, eu tenho ali o setor de atendimento, eu tenho ali o setor operacional, eu tenho o setor de controladoria e eu tenho o setor financeiro. Porque quando o cliente ele vem, primeiro, o que eu tenho que fazer para que o cliente me encontre? Eu tenho que me especializar, eu tenho que me portar de uma forma adequada nos ambientes, na internet. Existem inúmeras estratégias de prospecção de clientes. Ok, mas se chegar 100 clientes hoje no teu escritório, você consegue atender? Eu ficava imaginando, peraí, se chegar 100 clientes hoje no meu escritório, como que eu vou atender essa galera? Então, eu como gestor, eu criei um mecanismo de atender 1000 pessoas. Se chegar 1000 pessoas agora, a gente consegue atender. Mas excelente. Chegou 1000 pessoas, você atende? Maravilha. Fechou o contrato? Excelente. Mas e aí? E o operacional? Como é que você vai montar 1000 processos em uma semana, em um mês? Como é que você vai controlar isso? Se aquele cliente falta te entregar documentos, se aquele cliente tem que te pagar, qual foi o cliente que pagou ou deixou de pagar? Nós temos que ter controle disso, nós temos que ter métrica disso. Além disso, beleza, prospectou 1000 clientes, atendeu 1000 clientes, fechou 1000 contratos, protocolou os 1000 processos. Como é que a gente controla esses andamentos? É através de gestão. Aí os processos que têm êxito, que aí chega no final, além dos honorários iniciais, que a gente tem o costume de cobrar, e no êxito a gente ganha um percentual. Como é que o nosso financeiro vai saber que aquele cliente deve X ou Y para o escritório? E se aquele processo for indicação de algum sócio nosso? Porque eu criei aqui no escritório uma forma de bonificar o sócio advogado que indica clientes. Então ele ganha um percentual sobre aquilo. Mas como é que eu vou controlar 1000 processos, 2000 processos? Através de gestão, através de métricas. Dr. Thiago Lima, tu é o advogado aqui no escritório, é um dos nossos sócios e é o responsável por fazer a audiência. Diga-me, como tem sido a tua experiência no dia a dia na advocacia previdenciária, que é a parte que você mais atua, e nas audiências federais e nas audiências na justiça comum? Tá, em parte geral, a área previdenciária é uma área muito, muito boa, uma área que eu... É fácil? Não, fácil não. Mas todo mundo faz. Mas não bem feito, né? Excelente. É muito complicado, porque assim, o juiz, ou o analista, ou o próprio advogado da parte contratada, que seria o INSS nesse caso, às vezes ele não entende os próprios requisitos, os próprios conceitos que está previsto na lei da Previdência. Então, é muito comum hoje, grande parte dos processos irem para a via judicial por erros do próprio INSS. Do servidor. Do servidor. O próprio servidor não conhece, não estou falando todos, mas uma grande parte dos servidores, ele não conhece da legislação previdenciária. Exatamente. E aí eles cometem muitos erros, né? Isso na via judicial, na hora da audiência, às vezes da falta de conhecimento prático ali da vida, às vezes do período rural, às vezes do período especial, né? E aí acaba cometendo alguns erros que aí na hora da audiência, na questão processual, ela fica muito difícil, porque o advogado ele é a última barreira, né? De conseguir o benefício para o cliente, de conseguir a justiça de fato, porque muitas das vezes
já mencionando a questão do período rural, hoje, para a gente ter uma ideia, de 90% dos casos de período rural, se você pegar ali uma margem, poucas pessoas conseguem comprovar aquele período com documentos, né? Então, a legislação até prevê a questão do início de prova material, né? Porque fica difícil para o trabalhador rural provar isso. E aí, na hora da audiência, é muito complicado, porque o INSS ele vem com todo aquele poder que ele tem de acessar as informações e vem contradizendo, contorcendo esses fatos na hora da audiência e fica complicado no dia a dia, na prática, né? Eu falei no início que a advocacia, ela não é uma profissão de covardes. Não é uma profissão de covardes. Nos últimos... quarta-feira para cá, nós tivemos algumas decisões. Algumas decisões na Justiça Federal de improcedência. Chegou um novo juiz numa comarca onde a gente atua, e o juiz deu lá 8 sentenças improcedentes. E aquilo até me assustou. Eu reuni a equipe para a gente analisar aquelas decisões. E eu fiquei estarrecido, assim, eu fiquei absurdado com o despreparo daquele magistrado. Sabe? É um juiz federal, é um juiz titular federal, que não entende de direito previdenciário. Eu ouso dizer o seguinte, eu estudo muito tecnologia, eu amo tecnologia. As decisões têm sido feitas as sentenças foi feita por inteligência artificial de qualquer maneira. Então é um absurdo. O juiz ele até pode usar inteligência artificial. O advogado ele até pode utilizar inteligência artificial. Só que o juiz que utiliza, o advogado que utiliza, o profissional que utiliza inteligência artificial para tomar decisões, sem analisar os fatos, sem analisar as provas, sem analisar o caso, é um preguiçoso. É um preguiçoso, sabe? Nós estamos lidando com vidas, cara. Então é um absurdo o que a gente tem visto no dia a dia do devido processo legal não ser respeitado. Dos advogados não saberem processo civil. Costumo dizer que o INSS, eu não vou falar do INSS, vou falar de alguns advogados, o processo ele está sendo desrespeitado, aí o advogado, nós temos como hábito, brigar em audiência, mas de forma respeitosa, etc., mas conseguindo o direito nosso, em busca do direito do nosso cliente, por conta dos absurdos que têm ocorrido. É muito comum, o INSS tem feito de forma muito, muito comum, a parte autora propõe a petição inicial, o juiz recebe aquela petição inicial, manda citar a parte contrária para apresentar uma proposta de acordo ou contestar, a parte contrária contesta, juntando todas as provas que possui, após, em seguida, a parte autora é intimada para impugnar aquela contestação, e logo em seguida o processo é saneado, dando início à fase instrutória, fase de perícias, fase de audiência. E eu tenho visto a autarquia previdenciária como se fosse um jogo de cartas. Nem jogo de cartas pode esconder cartas na manga. Tem ido para audiência, não tem juntado documentos em contestação para não oportunizar a parte autora impugnar aqueles documentos ou falar sobre aquele documento, só que menciona sobre alguns documentos em audiência, mas não junta no processo, através de tela sistêmica. Eu vou para a audiência e na hora da audiência falo, excelência, a parte autora não é rural porque ela tem uma empresa, ou ela tem um veículo, ou ela não sei o que, teve um vínculo aqui.
Mas não, aí eu sempre rebato. Mas não onde que está esse documento? Qual página do processo está esse documento? Ah, não, eu vou juntar após a audiência. Não, opa, tá precluso. O advogado ele tem que ter o time, tá precluso. Excelência, o que não está nos autos não está no mundo. Por quê? Ah, mas o réu tem até audiência para juntar documentos. Documentos novos que ele não tinha conhecimento na hora que ele estava apresentando contestação. Se ele tinha conhecimento daqueles documentos, ou se ele tinha acesso, poderia ter acesso àquilo, e não juntou, precluso. E o que não está nos autos não está no mundo. Ah, mas e se for de fato documentos novos que ele não tinha acesso? Aí ele pode juntar. Só que se ele pode juntar, só que abre prazo para parte contrária manifestar sobre aquilo. Entende? E eu tenho verificado, e eu tenho briga, eu quase não faço audiências. De vez em quando eu acompanho, né, algumas audiências, porque alguns juízes não respeitam o devido processo legal. Não respeitam os requisitos do processo previdenciário. E eu acho isso um absurdo. Aí na hora de julgar, vai lá e julga utilizando inteligência artificial. É um preguiçoso. Eu tô revoltado. Inclusive o INSS às vezes ele traz, já aconteceu casos nossos, do INSS trazer, como já foi mencionado, a questão de empresa que nunca foi do cliente. Trazer um cadastro de uma empresa de uma cidade que o cara nunca morou. Então, assim, são documentos aleatórios de qualquer modo que eles fazem ali. E eles, às vezes, mostram até rápido, assim, para não dar tempo da gente verificar de fato que documento que é esse. É muito, muito comum, muito corriqueiro eles fazerem isso em audiência. Tá cada dia pior. Tem juiz colocando assessor para fazer audiência, cara. É um absurdo. Quem tem que fazer audiência é o juiz, é o magistrado. É ele que é capacitado para aquilo. Eu sempre aconselho que quem quer se aposentar, não deixe para procurar um advogado por volta dos 60 ou 65 anos. Isso é um erro. É muito importante que as pessoas procurem um advogado por volta dos 50, 53, 54 anos. Por quê? Não existe apenas aposentadoria por idade, aos 60, 65 anos. Existem inúmeras modalidades de aposentadoria que não dependem de idade mínima. Então tem muita gente que tem direito de se aposentar aos 52, 53 anos de idade, só que só procura um advogado aos 63 anos, aos 64, aos 65. Perde 10 anos de aposentadoria. Então é aconselhável, quando a pessoa ela completa uma faixa etária de 50, 52 anos, procurar um advogado especialista em direito previdenciário para que faça uma análise previdenciária, para que faça um diagnóstico. Eu costumo dizer o seguinte: advogado é igual médico. Tem um médico, tem o clínico, tem o cardiologista, tem o pediatra, ginecologista, urologista, neuro, tem inúmeros médicos especialistas no assunto. E advogado tem o criminalista, tem o advogado especialista em direito de família, tem o advogado especialista em direito público, direito previdenciário e afins. E também tem um clínico geral, tanto no médico quanto na advocacia tem um clínico geral. Se você está com problema de coração, está infartando, você chega no hospital, o clínico geral te atende, ele até pode salvar, mas a probabilidade dele te matar é grande, porque ele não é especialista naquilo, certo? Eu costumo dizer que o clínico geral é aquele que pega tudo e não resolve nada. O clínico geral é aquele que pega tudo e não resolve nada. Certo? Dr. Tiago Lima. Finalizando aqui a conversa, fale um pouco sobre a advocacia previdenciária. Bom, na experiência que eu tive, né, na questão previdenciária, é um ramo muito gratificante, porque você busca um direito que é essencial para o cliente. É algo que às vezes você é a última esperança daquela pessoa para se aposentar, daquela pessoa que busca um benefício junto à Previdência. E é muito gratificante esse trabalho.
frente a, às vezes, inúmeros erros da parte contrária, né, de negar ou cercear a defesa desse cliente, quando vai no INSS buscar o benefício e é negado, muitas das vezes de forma absurda, né, a pessoa já tem direito, já pagou o INSS, já se planejou, às vezes a pessoa está incapacitada, sofreu algum acidente, o INSS nega o benefício de forma indevida, e aí você tem que analisar todo esse caso e entrar com um processo para requerer esse direito. Então é uma área muito gratificante, apesar de que não é fácil. Às vezes o pessoal acha, vou fazer um previdenciário porque é fácil. Não é, às vezes, e até uma dica, uma orientação para os clientes, a pessoa que quer buscar algo nesse sentido, que busque um profissional especializado na área, porque às vezes, se um advogado vai se aventurar nessa área e não conhece, né, de fato, a questão dos requisitos, da lei do INSS, pode cometer um erro ou também pode cometer um prejuízo para esse cliente, conceder o benefício menor do que o devido. A gente já pega muitas revisões aqui de pessoas que recebem 500, 600 reais a menos do que deveria, né? Então, 500 reais a menos no valor de uma aposentadoria. Você falou 500 reais a menos? Me explique. Qual que é o valor mínimo de uma aposentadoria? Mínimo, no caso geral, o salário mínimo. Salário 518 hoje. E o máximo? Máximo, o teto, 8.157. 157. Então, quem tem direito de se aposentar com 3 mil e se aposenta com 2 mil, ele está tendo prejuízo de R$1.000 por mês. No ano, qual que é o prejuízo? São 13 mil, que é R$1.000 por mês, mais o 13º são 13 pagamentos. Em 10 anos. São 130 mil. 130 mil. Nós já pegamos casos no escritório, já chegou casos no escritório, que a pessoa foi aposentada com R$1.000, na época o salário mínimo era menos de R$1.000, só que ela tinha direito de se aposentar na época por 5 mil. 5 mil. Ela estava tendo um prejuízo por ano, deixando de ganhar R$4.000 por mês, vezes 13 meses, 52 mil por ano. Em 10 anos, uma perca de R$520 mil. Mas estava aposentada. Estava aposentada, mas não estava ganhando aquilo que lhe é de direito. É muito importante procurar um advogado especialista na área que você for atuar, na área que você precisar. Se é um direito de família, um advogado de direito de família, se é uma holding patrimonial, advogado de holding, se for regularização de imóveis, previdenciário. É isso. Pois bem, estamos chegando ao fim deste bate-papo com o Dr. Thiago Lima. Você tem um nome muito bonito, cara. Obrigado. Tá bom. E é isso. Obrigado pela presença do Alex, doutora Nayara, e até logo.